ser um elo de ligação entre a tua palavra e o teu povo, a tua igreja, Senhor. Que através da tua palavra o Senhor nos tire da mesmice e coloque nas mudanças, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, restauração, renovo na vida daqueles que estão aqui preparados para te ouvir, Pai. Ô Senhor, use, Pai, poderosamente, Pai, esta palavra, o teu servo, com a tua unção, Pai, com essa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha falar com todos nós que estamos aqui nesta noite, e nós tenhamos preparado para te ouvir, meu Pai. Amém, graça e paz. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, verso 13. Louvamos o teu nome, Senhor. A gente fica de pé só em reverência à palavra. Mateus 24, verso 13. Amém? O Senhor Jesus disse assim aos discípulos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para gravar no coração. Pode tomar o seu assento. Aleluias. Glórias a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amados, quero que você também abra agora Mateus no capítulo 7. E no capítulo 7, mais dois versos conhecidos, verso 24 e 25. Para que a palavra possa falar conosco. Amém? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Muito bem. Dentro desse texto, do que Jesus está falando assim, quem ouve suas palavras, ele compara a um construtor que fez a sua casa sobre uma rocha. Ele diz que por ela estar construída sobre a rocha, ela não cai. Vem chuva, transbordam rios, sopram ventos contra aquela casa e ela não cai. Eu lembrei a historinha dos 3 porquinhos, todo mundo conhece, né? E os porquinhos fugindo do lobo. Aí um deles faz uma casa de palha, e aí vem o lobo e fala que vai soprar e vai derrubar a casinha, e ele sopra e derruba a casinha de palha. O porquinho corre para a casinha do outro porquinho que fez ela de madeira. Aí o lobo de novo ameaça, sopra, a casinha cai, e os 2 porquinhos saem correndo para a terceira casinha, que é feita de alvenaria, de tijolos, né? E aí ele diz que vai soprar, e sopra, fica sem ar e a casa não cai. E os porquinhos ficam lá, né, protegidos dentro da casa, feita de tijolos, né? Me lembrei dessa historinha enquanto eu estava lendo o texto, né? Porque tem uma base, né? É uma historinha infantil com base nas escrituras sagradas, né? Não sei se quando inventaram a história conheciam a história que Jesus contou, mas que tem base, tem. Por quê? Construir uma casa em local inapropriado ou com material inapropriado é pedir para a casa cair. Não é verdade? No Japão, hoje, quando acontecem terremotos, é muito difícil caírem os prédios, né? Por quê? Porque com tantos terremotos que no Japão já se sofreu,
eles, com tamanha sabedoria que Deus deu a eles, usam a tecnologia para a construção de prédios com amortecedores, né? Ou seja, balança, mas eles não ruem, eles não quebram, né? Não racham e não caem, né? A não ser que o terremoto seja muito, muito, muito forte para aqueles prédios caírem. Vê? Então, a sabedoria na hora da construção, o terreno que está sendo, onde nós vamos construir, é um terreno bom, é um terreno firme, é um terreno, né, ou é um terreno que, quando cavar, vai encontrar água, vai encontrar brejo, vai encontrar barranco, aterro, porque se construir em cima desses terrenos, certamente, quando der uma tempestade de ventos, a casa cai. A casa cai. O que seriam esses ventos, né? O que seria essa chuva? O que seria transbordar rios, soprarem ventos contra a casa? Nada mais é do que as lutas, as dificuldades, as adversidades que se enfrenta nesta vida. Nenhum de nós jamais esteve livre de lutas, de batalhas, de adversidades, de problemas, de dificuldades. Nenhum de nós jamais esteve livre, né? Às vezes passamos um tempo, para a glória de Deus, um tempo bom, um tempo sem crise, um tempo sem luta, um tempo sem afrontas, né? Sem perseguição, sem sofrimento, mas não é um tempo longo, é um tempo curto, porque logo surgem imprevistos na vida, e esses imprevistos, quando surgem, muitas vezes nos pegam despreparados, como diz o ditado, muitas vezes de calça curta, e aí, né, querem nos derrubar, querem nos fazer desistir, querem nos fazer jogar tudo para o alto, né? Então, essas lutas aqui, essas situações que o Senhor Jesus fala sobre chuva, rios transbordando, ventos batendo contra aquela casa, é justamente todos os problemas que se enfrentam na vida. O próprio Jesus declarou lá no Evangelho de João, vocês conhecem bem o capítulo 16, o verso 33, que no mundo teríamos aflições, né? Ou seja, ninguém está livre delas, ninguém está livre de tristezas, né? Quem é que quer passar por tristeza, momentos tristes? Ninguém, mas nenhum de nós está livre disso. O próprio Salomão também escreveu: a chuva cai sobre todos, todos nós estamos sobre a terra, né? Há um evangelho que se prega por aí que diz que crente não pode sofrer, que crente não pode passar por luta, que crente não pode ficar resfriado. Há um evangelho por aí que diz essas coisas, mas esse evangelho é das trevas, esse não é o evangelho de Jesus, né? Porque nós vamos para a Bíblia Sagrada e vemos homens de Deus, mulheres de Deus passando por lutas, e que lutas passaram tantos deles, e que sofrimento, e que perseguições, mortes, né? Sobreveio a todos, homens de Deus, pessoas de Deus, mulheres de Deus. Então quem somos nós? Então elas vêm. A diferença está em como está a casa, em que a casa está construída. A casa é você, meu irmão. A casa é você, minha irmã. A rocha onde a casa está construída nesse texto é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus, né? Casa que está construída sobre esta rocha, nenhum problema nesta vida, nenhuma luta nessa vida conseguirá destruir essa casa, derrubar essa casa, frustrar essa casa. Não vai conseguir. Essa é a palavra de Deus. Então, nós precisamos o quê? Seguir o conselho. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é quem está com a sua casa construída sobre a rocha. Aquele que perseverar até o fim é o que vai ser salvo. Entenderam? A salvação não vem pela perseverança. Quem salva é Jesus. É Jesus. Mas quando Ele salva alguém, quando esse alguém está salvo realmente por Jesus, esse alguém recebe uma armadura, recebe proteção, recebe direção, recebe força, coragem, destemido se torna, e não desiste, não retrocede. Às vezes dá uma abalada, às vezes parece que não vai aguentar, mas o Espírito de Deus que em nós está, nos fortalece quando parece que a gente não vai conseguir. Então,
precisamos ouvir as palavras de Jesus, praticar as palavras, cada ensinamento que nós recebemos das Escrituras Sagradas, cada ensinamento de Jesus para nós, cada ensinamento dos apóstolos que pregaram os ensinamentos do próprio Jesus, que nós dermos ouvidos e praticarmos com perseverança, nos manterá firmes nessa rocha, nos manterá firmes. Somos salvos, somos salvos. Não há como a casa ruir, não há como perder a salvação, se ouvir a voz de Deus e praticar o que Ele diz. Não há como você não ser salvo ou perder a sua salvação, se você manter os seus ouvidos na palavra de Deus, praticar o que você ouve, praticar os ensinos do Senhor Jesus. Mas hoje, nós temos tantos falsos ensinos, mas a palavra de Deus não deixou a gente confundido com isso. A palavra de Deus anunciou que tais ensinos, tais mestres existiriam, fraudadores da verdade estariam entre nós, se infiltrando nas igrejas para ensinar o caminho errado, o caminho de Balaão, um caminho de injustiça. Nós precisamos aprender a discernir os espíritos, como o próprio Senhor ensina, aprender a discernir os espíritos, saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo aquele que fala no nome do Senhor, ele é do Senhor. Nem todo aquele que prega a palavra de Deus nessa terra é de Cristo Jesus. O próprio diabo usava a palavra. Até os dias de hoje ele usa a palavra. Por quê? Porque ele quer colocar o povo de Deus a perder, a errar o caminho. Se nós caímos nas armadilhas do diabo, é porque nós não estamos dando ouvidos às palavras sinceras de Jesus. Se nós cairmos nos buracos que o diabo põe no caminho, é porque nós não estamos ouvindo e praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque é fácil cair se não der ouvidos e não praticar a palavra de Deus no seu caminhar. E uma das coisas que nós temos que praticar, um dos maiores mandamentos para a igreja praticar, é o amor que um tem que ter pelo outro. Amar uns aos outros. Este é o vínculo da perfeição, diz Paulo. O amor é o vínculo da perfeição. E Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. E os apóstolos repetiram esse mandamento e diz que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Aquele que não ama o seu irmão em Cristo jamais conheceu a Deus. Então, quem não está amando o seu irmão em Cristo, não está dando ouvidos aos ensinos do Mestre. Não está praticando. E então a sua casa não está construída na rocha. Porque quando vier tempestade, quando vier vento, essa casa não para de pé. Ela não vai estar sustentada, ela não vai estar firme. Entende? Ou seja, nós precisamos ouvir estas palavras e praticá-las. Voltando um pouquinho no texto, no verso 15 do capítulo 7, ele falou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha, uma coisa que às vezes eu vejo, em alguns status. Agora com esse negócio de que fica aquela bolinha verde, em volta do perfil de cada um no WhatsApp, dá curiosidade às vezes de olhar. Eu não sou de ficar em redes sociais, mas aquelas bolinhas verdes às vezes me incomodam. Eu clico lá às vezes, e aí eu já vi algumas postagens, alguns status lá, de homens que não são servos de Deus em verdade, de pessoas que não têm temor de Deus e que não ensinam a verdade. Eu já vi status do tal Dave Leonardo, eu já vi status, de homens aí, de mulheres aí que estão pregando a palavra de Deus de uma maneira totalmente oposta à verdade. Essas pessoas estão pregando a palavra, usando essa palavra de forma errada, acariciando o ego dos crentes.
acariciando o ego deles e colocando na mente deles em que tudo vai bem, tudo sempre vai bem, e porque Deus sempre vai dar a vitória, porque sempre vai dar tudo certo, nada vai dar errado, e assim por diante. Cuidado, meus irmãos, cuidado, ficar dando ouvidos a homens e mulheres que você não conhece. Por que nós precisamos aprender a palavra de Deus? Por que nós temos que sentar e aprender? Por que nós temos que realmente estudar? Para aprender o que realmente é a palavra de Deus. Porque se nós conhecemos de verdade a palavra de Deus, quando alguém usá-la de forma errada ou mal intencionada, nós estejamos vacinados contra esse mal, para não cairmos nas armadilhas destes falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nos dias de hoje, isso se traduz em homens bem vestidos, mulheres bem vestidas, que falam bonito na internet, que usam a palavra de Deus, porque querem ser vistos, querem ser conhecidos, querem fama, querem dinheiro. Porque a internet, os canais, né, que eles utilizam, são canais remunerados, ou seja, monetizados. Se faz dinheiro. Quanto mais seguidores, mais dinheiro eles ganham. Então eles usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. A maioria. Não são todos. Existem as pessoas sérias, as pessoas que realmente têm temor do Senhor e estão lá independente do dinheiro. Estão lá porque querem, né, levar a verdade a cada coração. Mas a maioria só pretende ganhar, ter lucro com o que se faz. A mesma coisa são cantores. A maioria dos cantores gospel, infelizmente, eles vivem atrás da fama, vivem atrás do dinheiro, do poder, do status, do reconhecimento humano. Mas o coração de muitos está longe de Deus. Jesus falou para os fariseus daquela época: vocês louvam o Senhor com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe dele. Assim é o coração de muitos nos dias de hoje. Louvam com os lábios, pregam bonito, falam bonito, mas estão distantes de Deus. E nós precisamos alcançar sabedoria do Senhor para poder identificar essas coisas. Para poder identificar. Para não cairmos em armadilhas e sair por aí dando ouvidos a essas pregações falsas, que contradizem aquilo que a gente aprende de verdade aqui na palavra de Deus. E muitas vezes a gente vê lá crentes com problemas, crentes meio devagar na obra, crentes, ora começa a faltar, é porque está dando ouvidos ao que não deveria, e vai enfraquecendo, e vai se distanciando, começa a questionar a verdade que está sendo pregada, pois está dando ouvidos à mentira. Vocês os reconhecerão, olha, no verso 16, os falsos profetas, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A gente vê, por exemplo, uma grande igreja que está na mídia, que já esteve muito mais na mídia, que chegou a tomar quase 24 horas da programação de canais de TV, e que hoje, infelizmente, né, está levando Cristo a uma vergonha pública. Por quê? Não pagam os aluguéis dos templos, não pagam os seus funcionários, pregam somente, né, heresias, e a igreja está, né, regredindo, muitos templos fechando, muitos processos na justiça. Pelos frutos conhecemos as árvores. Percebe?
Então, a necessidade de nós amadurecermos, buscarmos maturidade na palavra de Deus, para a gente não cair nas armadilhas do diabo. Nós temos que estar de pé no dia da volta de Jesus. Nós temos que estar firmados em Cristo. E nós não podemos estar de qualquer jeito quando Cristo voltar, irmãos. Quando a palavra diz para perseverar, é porque tem que viver pela fé. Perseverar é o mesmo que viver pela fé, é a mesma coisa. E o que é a fé? É algo invisível, é algo que se espera, algo que não se vê, mas que se tem certeza que vai acontecer. A nossa, salvação, a vida eterna, essa é a certeza que tem que estar em cada coração. Então nós temos que perseverar nisso, até o final das nossas vidas. Não vacilarmos no nosso caminhar com Cristo, porque de qualquer jeito não vai subir para a glória com Deus. Eu provo para vocês que não se sobe de qualquer jeito, porque muitos crentes estão achando que é normal pecar, é normal, quem é que não peca? Realmente, quem é que não peca? Mas entre os que pecam, ou seja, entre todos os que pecam, quem são aqueles que lutam a cada dia para não pecar mais? Quem são os que realmente guerreiam contra a sua própria carne para fazer a vontade de Deus? Estes são os filhos de Deus. Estes são os que vão alcançar a redenção naquele dia. Se você verificar comigo na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ver como é que a gente tem que estar no dia em que Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no verso 23. 19, vamos pegar o 19. Embora todo o texto está exortando a sermos sóbrios, vigilantes, santos, todo o texto do capítulo 5. Mas olha o 19: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, ou seja, a palavra de Deus, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, ou seja, examinem a palavra de Deus, examinem toda a pregação, e retenham o que realmente é a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Afastem-se de toda forma de mal. Tudo aquilo que aparenta ser mal, passe de longe, passe de largo. Tudo aquilo que aparenta ser mal, não se envolva, não entra. É isso que a palavra está dizendo para você. 23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, o seu fôlego de vida, amém? A alma, seu intelecto, sua vontade, seus desejos, e também o corpo de vocês, a casa do espírito e da alma, sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 24 ele diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. Uma promessa que vai se cumprir. Mas como é que tem que estar? Tem que estar preparado, espírito, alma e corpo, irrepreensível para o pecado. Amar seus irmãos, amar a palavra de Deus, fazer o bem, perdoar quem fala mal de você, perdoar quem tenta fazer você tropeçar, perdoar os inimigos, pessoas que te odeiam, amá-los em oração, fazer o bem a todos,
sem escolher a quem fazê-lo. Isso é viver uma vida irrepreensível. Isso é viver uma vida santa. Não se envolver com o pecado. Porque todos os dias o diabo está nos tentando. Todos os dias. Nós precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor e nos revestir do Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal, Senhor. Olha a oração que Jesus ensinou. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece. Não nos deixa cair nas tentações, que nós não estejamos desavisados, que nós não estejamos vacilantes. Eu li um provérbio também hoje, que eu vou precisar ler na outra tradução, que é muito mais inteligente a frase. Se eu não estiver errado, né? Se eu gravei certinho o provérbio. Provérbio 24, verso 10. E aí eu vou ler nas duas traduções para você ver que interessante. 24:10. Esse mesmo. Deixa eu ver que tradução está aqui. NVI. Primeiro, na NVI diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Pode mudar a tradução para nós agora? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem outra tradução? Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. E tem mais uma aqui: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que o provérbio quer dizer? Primeiro, na NVI falou vacila. Se você vacila no dia da dificuldade, a tua força é pequena. Ou seja, isso está dizendo que você não está revestido do poder de Deus no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia da provação, no dia da tentação. Você e eu, se estivermos assim, fracos nesse dia, a nossa força é pequena, então não estamos revestidos do poder de Deus. Porque quem está revestido do poder de Deus, está com a sua casa construída na rocha. Ventos, dificuldade, tempestades, rios transbordando, batendo contra a casa, né? As fraquezas da vida, né, que nos querem enfraquecer, baterem contra a casa que está firmada na rocha, não derruba. A gente chora, a gente sente a dor, mas a gente não vacila. A gente não se entrega, a gente permanece firme nas promessas do Senhor Jesus. Ele declarou aqui na Tessalonicenses: fiel é aquele que está chamando vocês, e Ele vai fazer isso. Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus: vou estar com vocês até o findar dos séculos. Nunca vos deixarei sós. Nunca vocês estarão sozinhos. Então, se nós nos revestimos desse Senhor, se nós ouvimos as suas palavras e praticamos os seus mandamentos, então Ele está conosco sempre. E nada e ninguém terá poder de nos destruir. Nada e ninguém vai ter poder de nos destruir. E se você vê ainda sobre a perseverança de um crente, como ela deve ser, em Hebreus no capítulo 10, em Hebreus no capítulo 10, no verso 22, a gente tem que pegar só alguns versos, porque o capítulo inteiro fala sobre o assunto, mas a gente não tem tempo para ler tudo e meditar em tudo, então a gente pega alguns versículos. Capítulo 10, verso 22, está dito assim, verso 21, vai: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é Jesus. Assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água viva. Apeguemo-nos com firmeza, ou seja, perseverança, à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, de novo, aquele que prometeu é fiel, é fiel. E consideremos, verso 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amem-se uns aos outros, ajudem-se, incentivem uns aos outros, ao amor, à prática destas obras, das boas obras. 25, não deixemos de nos reunir como igreja, a necessidade de estarmos unidos, a necessidade de nós virmos aos cultos, a necessidade de nós glorificarmos o Senhor em oração, no louvor, na palavra, a necessidade de nós estarmos em comunhão, um só pensamento, todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo alvo, alcançar, a promessa de Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, vai alcançar a promessa de Deus. Percebeu? Nós não podemos vacilar. A gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode levar a vida de crente, a vida cristã, de qualquer jeito. Tem que levar a sério, porque a Deus ninguém pode enganar. Ninguém pode enganar. Meu Deus, no capítulo ainda 7 de Mateus, vou voltar lá, mas continua aqui, Jesus dá uma dura palavra para os falsos profetas. Ele fala de um duro final para as pessoas falsas na fé, para as pessoas que não vivem no temor do Senhor. E aí no verso 26, ou melhor ainda no 24, no 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O retorno de Jesus. Encorajar um ao outro, ei, não vacila, ei, não fracassa, ei, não para. Por que você não está vindo na igreja? Por que você está faltando nos cultos? Ei, você não tem ideia do perigo que você está correndo. Pelo amor de Deus, volta correndo. Ei, eu estou aqui para te ajudar. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Usar a palavra de Deus para encorajar o outro a não desistir. Os dias são maus, irmãos. Os tempos são muito maus. As coisas não estão boas nesse mundo. Não estão boas. Louvado seja o Senhor que nós estamos debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Ele tem nos guiado, Ele tem nos protegido, Ele tem mandado, ordenado os seus anjos a estarem todo o tempo ao nosso redor, nos livrando do mal. Mas o mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Então nós temos que estar firmes no Senhor, perseverando em fé, vivendo por fé. E nos ajudar um ao outro, para unidos continuarmos caminhando, indo rumo ao nosso alvo, pelo caminho estreito, passando pela porta estreita que nos conduz à vida eterna, que é Jesus. 26, olha aí, não pode viver no Senhor de qualquer jeito, crente. Não adianta querer ser crente só aqui. Não adianta querer ser crente só no culto. Não adianta querer ser crente só na vista dos outros. Tem que ser crente onde quer que você esteja. No seu particular, no seu íntimo. Tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que ser seguidor, discípulo de Jesus, praticante dos seus ensinamentos. Olha só, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Entendeu? Andar, viver pela fé, não é brincadeira. Não pense que o nosso Deus é qualquer pai aí, não. Qualquer pai no sentido de que o filho falou um palavrão, o pai dá risada. O filho fez uma besteira, fez algo errado, o papai fala, não, é assim mesmo, filho, você é homem. Não, minha filha, é assim mesmo, não esquenta. Nosso pai não é assim não, pai celestial. Se a gente errar, ele açoita. E dói. E se a gente não se consertar, ele nos rejeita. Porque a Bíblia diz que aquele que não aceita a correção do Senhor, não é um filho legítimo. Não é um filho legítimo. É um bastardo. O próprio texto aqui diz isso. Entendeu? Pulando para o verso 36, está dito assim, 36, vocês precisam, de novo a palavra, perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, porque a realidade é que nós certamente ainda não estamos de acordo com a vontade de Deus. Mas se estamos ouvindo, e temendo, e dispostos a mudar, a ouvir e praticar, então estamos no caminho. Estamos no caminho. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que foi que Deus prometeu? A vida eterna. Entendeu? A vida eterna. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Quem? Jesus, o Salvador, o Filho do Altíssimo. Aquele que vem virá e não demorará. Ele não está demorando. Ele não está tardio na promessa. Não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, tem que viver uma vida perseverante na fé. Tem que viver uma vida de perseverança. Obedecer o que Jesus ensina. Ele é o caminho para a vida eterna. O caminho no sentido de andarmos por Ele, de andarmos nele, andarmos na luz. Ele é a luz. Então, quem andar nele, quem andar por Ele, está perseverando. O caminho, a verdade e a vida, ou seja, tudo que nós precisamos para alcançarmos a vida eterna, está em Cristo. Ele é Ele. Olhar para Ele, segui-lo, andar em seus passos, ouvir seus ensinos, suas repreensões, praticar as boas obras que Ele ensina, viver uma vida santa, tudo isso é perseverar. Tudo isso é perseverança. Abandonar a velha vida de uma vez. Abandonar a velha vida. Volto a dizer, todos os dias nós somos tentados. E de vez em quando vacilamos. Mas até quando? Até quando a gente vai dormir? Até quando a gente vai estar desapercebido? É hora de praticar vigilância nos pensamentos, nas palavras, nas ações, para que nós possamos estar no caminho que agrada ao Senhor, o caminho da esperança, da perseverança, da fé. E no 39 ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor da carta declarou: nós, igreja, não somos dos que retrocedem.
ou seja, que voltam para trás. Retroceder é voltar atrás, é tomar o velho caminho, é regredir na fé, é voltar ao pecado. Tudo isso é retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, porque quem retrocede é destruído. Crente que retroceder vai ser destruído, mas nós somos dos que creem e são salvos. E como eu disse lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus falando dos falsos, ele diz no verso 18: a árvore boa não pode dar frutos ruins. Ou seja, quem é de Cristo não pode trabalhar em obras más, não faz obras más. Quem é de Cristo é a árvore boa, então pratica a justiça, pratica o amor de Deus. E mais, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. A árvore ruim, ou seja, o falso, tudo que ele faz é apenas uma máscara, é só uma hipocrisia. Ele é um ator, ele engana muito bem, mas não a Deus. Então ele não dá frutos bons, ele não dá frutos bons. E aí ele diz: toda árvore, no verso 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Olha, vou voltar aqui, deixa eu só fazer um paralelo com João 15, só um paralelo, lá em João 15, olha o que Jesus diz, no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Percebeu? Ele corta. Mais para frente, ele vai dizer: se alguém, no verso 6, não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado e jogado fora. Ou melhor, não é cortado. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Percebemos? Então não adianta a gente fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque o que manda é o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro. Não posso fazer para mostrar para os outros, sabe? Porque Deus conhece o que está aqui, então eu tenho que fazer para Ele. Tudo que eu fizer aos outros, eu tenho que lembrar, é para Ele que eu estou fazendo, é para Ele, entende? E aí, voltando ao Mateus 7, para a gente ir para a conclusão, ele diz assim, no verso 19, eu vou ler outra vez: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Crente, ó. Em teu nome não expulsamos demônios? Crente. E não realizamos muitos milagres? Crentes. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Só os que praticam a vontade do Pai é que vão herdar a vida eterna. Entendemos isso, irmãos? E aí ele encerra dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Viveu uma vida autêntica em Cristo Jesus. Viveu até o fim uma vida autêntica. Não se deixou levar, não se deixou enganar, não retrocedeu, parou de vacilar, parou de afrouxar com o mal. A palavra diz que o amor, ele não folga com o mal, com a injustiça, né? Então paremos de afrouxar as nossas rédeas e deixar o mal entrar dentro das nossas casas. É hora da gente apertar essas rédeas, é hora da gente ajustar o caminho para continuar andando pelo estreito e não voltar pelo largo. Amém? Vivamos uma vida exortada na perseverança. Persevere, irmão. Persevere, irmã. É luta, é batalha. Não é fácil. Mas o final é glorioso. É glorioso. É recompensador. É eterno. É eterno. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Tinha alguns reclamando, mas eu preguei então domingo, preguei quarta, preguei hoje, eu vou pregar domingo de novo, para vocês não ficarem reclamando, tá vendo? Depois vem os demais valentes. Meu irmão, glória a Deus. Palavra ministrada, o recado foi dado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Amém? Os recados já estão aí. Se esquecendo que domingo tem a escola bíblica. E a Santa Ceia às 18, não se esquecendo do quilo de alimento para a gente estar confeccionando cesta básica. Que sempre tem gente passando. Hoje mesmo tinha um rapaz aí, acho que amanhã ele vai procurar o senhor. Traz cesta. Hein? Tem alguém com pedido de oração? Se coloca de pé, vamos estar orando, né? Tá bom. Amém. Amém. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de honra, de poder e vitória. Ô Papai querido e amado, nosso Deus amado, poderoso. Te agradecemos por mais essa palavra, Senhor. Pai, eu tenho certeza, Senhor, que falou com todos nós nesta noite, que devemos ser perseverantes, pois a nossa casa está construída na rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a gente não venha pender nem para a direita e nem para a esquerda, caminhar firme, Pai, com o nosso propósito, Pai, ou com nossos olhos fitos no Senhor, que é o nosso alvo, meu Pai. Pai, que o Senhor venha blindar os nossos ouvidos e os nossos olhos, Pai, a nossa boca, para não vir a contaminar, Senhor, com as coisas que têm sido oferecidas nesse mundo, Pai. Os dias são maus, como foi pregado. Os dias têm sido maus e todo dia somos bombardeados. Pai, coloque nós, Pai. Oh, Senhor, em cada um de nós. Que nós venhamos fortalecer aquele que está cansado, aquele que está enfraquecido, Pai. Está fraco na fé. A sua brasa está se apagando, mas nós, como estamos firmes, venhamos, Pai, cada vez mais trazer nossos irmãos, nossas irmãs, mais firme na presença do Senhor. Pai, eu coloco agora em oração esses nomes que estão aqui nesse caderno de oração, Pai, como o pai da Edileuza, Senhor. Como ele e muitos estão passando, papai, por um momento de dificuldade, estão enfermos com câncer, Senhor. Ele está fazendo quimioterapia. Muitas mulheres estão aqui, Senhor, muitas vidas nesse caderno de oração com câncer de mama.
câncer no esôfago, no estômago, no útero, câncer de próstata, Senhor, síndrome do pânico, crise de ansiedade, Senhor, pressão alta, diabetes alta, feridas que não cicatrizam, ferida por causa da diabetes, Senhor, pessoas, papai, que têm ouvido vozes, Senhor, pedindo para cometer o suicídio, paralisa agora em nome do Senhor Jesus Cristo, todo esse levante, Senhor. Pessoas enfermas com tuberculose, com lúpus, com AVC, sofreram AVC, pessoas que passaram ou irão passar por uma cirurgia, meu Pai. Cura, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem o poder, nós não temos esse poder, mas Tu tens, Senhor. Sabemos que Tu tens a cura, curar esses enfermos, essas criancinhas que estão ali no hospital do câncer, no hospital, papai, da face. Oh, Senhor, essas crianças estão no hospital do coração, muitos enfermos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor falou que tudo que pedisse ao Senhor, em nome dEle, o Senhor atenderia, que tudo esteja de conformidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha curar essas pessoas enfermas, curar essas pessoas que estão aprisionadas nos vícios das drogas, Pai, que estão aqui, e muitos pedindo para o seu ente querido, aprisionado no vício da bebida, do cigarro, da pedra de crack, do cigarro de maconha, Senhor, da heroína, da cocaína, da mentira, da prostituição, do homossexualismo, meu Pai, do adultério, meu Pai. Liberta essas pessoas, papai, que se encontram, um coração endurecido, que não quer se render a Ti, meu Pai. Alcança essas vidas, Senhor. Alcança essas vidas que quero crer que momentaneamente se afastaram do Teus caminhos, que elas venham retornar, Senhor, para debaixo do Teu aprisco. Oro pela vida de todos que estão aqui, pelas famílias de todos que estão aqui, por cada lar, por cada família, por cada casamento, pelo ministério, meu Pai. Oro, Senhor, pelos nossos irmãos das outras denominações, como eu falei, Pai. Igreja que tinha mais de 200 membros, mais de 100 membros, hoje estão reduzidos a 40, perto a fechar as portas. Mas, Senhor, a Tua palavra fala que a porta do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Enquanto eu tiver voz, eu vou continuar clamando pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, orando pelos meus irmãos encarcerados, que estão presos em contêiner, em lugar, Pai, tem um mínimo de higiene, por não negar o Teu nome. Oramos por nossos irmãos, Pai. Oramos pela nossa família. Oramos por esta casa de adoração e oração. Oramos, Pai, pelo nosso resto de noite. Oramos, Pai, pelo culto de Santa Ceia, Pai. Que ninguém venha ficar de qualquer maneira, mas vim, Senhor, a saber que é um culto diferenciado, onde nós estaremos renovando a nossa aliança contigo, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. Abençoe cada família, coloque anjo na entrada de cada porta, Pai. Arranca todo o mal, Pai. Todo tipo, papai, de desavença, todo tipo de intriga, papai. Todo mal, todo levante na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Alcança aqueles, papai, que eles têm colocado em oração, Pai. Pai, que a nossa oração chegue até os ouvidos, Senhor, até teus ouvidos, Senhor, e conforme o teu querer, a tua vontade, elas sejam respondidas, meu Pai. Assim louvamos, Pai, assim pedimos, Pai, assim clamamos a Ti, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E te pedimos, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, o Senhor possa nos levar em paz e segurança, nos livrando de toda a cilada do inimigo, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Assim te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O amor do nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco para todo sempre. Diga amém. O Senhor os acompanhe no retorno, tem cantina. Domingo não esquece então da escola bíblica pela manhã, às 18 horas, o culto da Santa Ceia. Lembra os outros irmãos, lembra aí. Faz o povo vir, em nome de Jesus, tá bom? Vamos nos encorajar uns aos outros aí. Vão com Deus, que o Senhor os acompanhe.